O Calvário. A palavra Calvário aparece apenas uma vez na Bíblia. Porém, já é o suficiente para despertar a curiosidade de muita gente sobre o que é o Calvário e qual o seu significado. O texto onde essa palavra é citada na Bíblia encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 33, que diz: E, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. A palavra Calvário significa crânio ou caveira, e deriva do termo latino Calvária, usado na Vulgata, que por sua vez traduz o termo grego crânios. Ambas as palavras traduzem o aramaico Gólgota, que aparece no Evangelho segundo escrevera Mateus, capítulo de número 27, que diz: E, chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a tomar vinagre misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis tomar. Como a própria Bíblia esclarece, o Calvário é o lugar onde Cristo foi crucificado. Não se sabe ao certo o porquê esse lugar é chamado de crânio, mas pelo menos 3 hipóteses são sugeridas, que são elas: primeira, o Calvário possui esse nome porque ali podiam ser encontrados crânios. Segunda, o Calvário possui esse nome porque se tratava de um local de execuções. Terceira, o Calvário possui esse nome porque o local de alguma forma se assemelhava com o crânio. A última hipótese é a mais conhecida. Entretanto, para os estudiosos, qualquer uma, ou até mesmo todas, podem ter contribuído para que o local recebesse esse nome. Uma discussão ainda mais complicada ocorre devido à tentativa de determinar com exatidão onde ficava o Calvário. Biblicamente, tudo o que sabemos sobre esse local é que ele ficava fora de Jerusalém, porém bastante visível, de modo que provavelmente não estava longe de uma das rotas para a cidade, próximo a um dos portões. Em suas proximidades havia um jardim, a qual possuía um túmulo. Ao longo dos anos, basicamente 2 locais em Jerusalém foram apontados como sendo a localidade original do Calvário. O primeiro deles, e também o mais antigo, é o local onde está localizada a Igreja do Santo Sepulcro. Antes, nesse mesmo lugar ficava um templo pagão dedicado a Vênus, mas que foi removido pelo imperador Constantino, por este compreender que se tratava de um local sagrado. Diante disso, podemos perceber que a tradição identifica esse como sendo o local do Calvário, pelo menos desde o século IV depois de Cristo. Entretanto, muitos estudiosos contestam essa identificação devido às atividades de Tito e de Adriano nos séculos I e II depois de Cristo, que provavelmente alteraram as características originais da região nos tempos de Jesus. Na verdade, existe uma dúvida se nos tempos de Jesus esse local sugerido ficava cercado ou não pelos muros de Jerusalém. Caso ficasse cercado, então esse não é o local, já que sabemos que Cristo foi crucificado do lado de fora da cidade. Capítulo 13, versículo 12 da carta aos Hebreus está registrado este acontecimento. Atualmente, esse local está dentro do atual muro norte de Jerusalém. As diversas alterações em Jerusalém, no decorrer dos séculos, tornam essa tarefa de identificação praticamente impossível para os arqueólogos, pois nem mesmo a obra do historiador judeu Flávio Joséfo possui informações significativas para contribuir na resolução desse dilema. O segundo local sugerido é o Calvário de Gordon, também conhecido como Túmulo do Jardim, que fica situado a aproximadamente 230 metros a nordeste da Porta de Damasco. Esse local foi sugerido como sendo o lugar onde ocorreu a crucificação de Cristo em meados de 1849. A seu favor,
Conta-se o fato de que ali existe uma formação rochosa que lembra um crânio humano. Outro ponto que não deve ser desprezado é que esse local se enquadra com as informações descritas na Bíblia. Por outro lado, não existe qualquer tradição na história da Igreja que aponte esse como sendo o local do Calvário. Atualmente, a primeira sugestão ainda é a mais aceita como provável.